Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelas escrituras, ó Deus, porque é mediante as tuas escrituras, ó Pai, que nós temos conhecimento da tua vontade, e é conhecendo a tua vontade, ó Deus, que nós conseguimos praticar aquilo que te agrada. Senhor, e é através dela que nós sabemos quais são os teus mandamentos, para que nós possamos permanecer neles. E nessa noite, ó Pai, eu te peço mais uma vez, fala conosco, ó Deus, e libera o poder da tua palavra sobre nossas vidas, para que haja transformação em nosso ser, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Fala conosco. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse pequeno trecho é muito intenso. João é um cara muito intenso, é um cara muito poético também. E nesses 4 versículos que nós lemos, tem algo que deve ser uma referência para nós. E ele é muito enfático logo no versículo 3. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ele é muito enfático nessa afirmação, porque logo de cara, ele faz uma afirmação muito forte. Se conhecemos, e nós queremos dizer, existe algo que prova que nós o conhecemos. E a única maneira de provar se alguém o conhece, se alguém conhece Jesus, é guardando os seus mandamentos. E ele complementa dizendo: se alguém afirma que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, está mentindo, e a verdade não está nele. Como assim, pastor? Se vocês lembrarem, na ministração de domingo, eu trouxe um pouco dessa questão, do que Paulo falou aos Colossenses, sobre conhecimento da vontade e conhecimento de Deus. E que nós só conseguimos agradá-lo plenamente quando nós temos esse conhecimento para nos fazer viver em toda boa obra, em toda prática de justiça. E conhecendo a nossa própria natureza, conhecendo quem nós somos, nós sabemos que não há justiça em nós mesmos. Amém? Não há justiça no ser humano. Prova é que Jesus se fez justiça por nós, como Paulo fala, se não me engano, aos Gálatas. Ele se
se fez a propiciação, que nos justificou, que nos trouxe a justiça de Deus. E ele está falando, olha, então se eu quero, ou se eu digo que conheço, existe uma condição: guardar os seus mandamentos. E o que é que ele está dizendo em guardar os mandamentos? E entre linhas ele pode estar dizendo, olha, como nós não temos justiça própria, existe um meio de nós sermos justos, guardando os mandamentos de Jesus. E guardar, irmãos, é que é o negócio, esse guardar aqui, porque não é apenas o fator saber. Quando você vê essa palavra na Bíblia, guardar algo, não é apenas conhecer, não é apenas um cumprimento religioso. Essa palavra guardar significa tomar conhecimento, se apropriar daquilo, a ponto de que tal conhecimento molde quem eu sou, molde o que eu faço, o que eu penso e o que eu espero. Guardar é muito mais do que conhecer ou meramente praticar. Quando João está falando, alguém só pode dizer que conhece Jesus quando guarda os seus mandamentos. Como o próprio Evangelho de João vai falar, que aquele que ama Jesus é aquele que obedece os seus mandamentos. E esse obedecer, é o que ele fala no Evangelho, é mais ou menos o equivalente do que ele está dizendo aqui, guardar. Porque guardar não é apenas conhecer ou tentar praticar. Guardar é eu fazer com que os mandamentos de Jesus seja o molde absoluto de quem eu sou. Como assim? Os meus pensamentos vão estar moldados a partir dos mandamentos de Jesus. As minhas atitudes vão estar moldadas a partir dos mandamentos de Jesus. As minhas decisões, elas serão tomadas a partir dos mandamentos de Jesus. As minhas escolhas só serão tomadas quando eu consultar os mandamentos de Jesus, e esses mandamentos, e essa minha escolha estiver alinhada com os mandamentos de Jesus. Então, é muito grave. Por isso que eu falei que essa afirmação de João, logo no versículo 3, curto e grosso, é muito, eu não vou dizer grave, é muito agudo, é muito direto. Porque ele está dizendo, para você dizer que conhece Jesus, os mandamentos dele têm que moldar tudo o que você é. Tá dando para entender? E ele está falando, olha, e se você diz que conhece e não obedece, é mentiroso, e a verdade não está nele. Porque não tem como nós conhecermos se nós não obedecermos. Por quê, pastor? Justamente pelo que eu falei no domingo. Porque ele só se revela àqueles que conhecem a sua vontade e obedecem. A revelação de Deus, ela só vem sobre nós quando nós começamos a praticar a obediência. Sem a prática da obediência, ou seja, sem guardar os mandamentos de Jesus, não há como ele se revelar plenamente conosco. A nós, melhor dizendo. Nós podemos até acessar a sua vontade revelada na Bíblia, mas conhecê-lo, não. E é por isso que João está dizendo, olha, se você não vive em obediência aos mandamentos dele,
infelizmente, você não conhece. Você pode até saber alguma coisa dele, mas conhecer você não conhece. Eu poderia até fazer um trocadilho aqui quando ele diz que a verdade não está nele. Só não vou fazer porque aqui não está escrito com V maiúsculo. De verdade, a mesma coisa como ele fala que Jesus, a palavra, a tua palavra é a verdade. Mas eu poderia fazer assim um trocadilho de dizer que Jesus não está nele. Por quê? Porque o próprio Jesus vai falar que eu sou o caminho, a verdade. Então, se a pessoa não obedece, não conhece e diz, ou seja, está mentindo dizendo que o conhece, Jesus não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, e aqui essa palavra agora está com P maiúsculo, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. O que é isso aqui, irmãos? Olha só, o próprio João vai falar mais à frente que Deus é amor. Mas aqui ele usa algo interessante. O que? Dizendo que o amor de Deus, algo que notoriamente eu e você vamos atribuir a perfeição, porque o amor de Deus é perfeito. Concorda? O amor de Deus é perfeito. Mas João fala um termo aqui interessante. Do que? O amor de Deus está se aperfeiçoando na pessoa. E isso aqui aponta para algo que nem todo mundo tem paciência, e por não ter essa paciência, acaba tropeçando, acaba falhando no seu propósito, que é o processo que está por trás disso. Como assim? Devemos entender que nós não somos perfeitos, e que não é da noite para o dia que nós vamos obedecer plenamente todos os mandamentos de Jesus. Não é da noite para o dia que você se torna um perfeito discípulo. E por isso João está falando, mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus verdadeiramente está se aperfeiçoando, dia após dia, ficando mais intenso. Então, nesse aspecto, eu entendo que João está apontando para uma prática constante, em que, quando eu me coloco a viver na constância dessa prática, que é obedecer os mandamentos de Jesus, quando eu coloco a minha vida para viver amoldada segundo os mandamentos de Cristo, eu consigo gradativamente aumentar o amor de Deus na minha vida, que me capacitará a obedecê-lo cada vez mais. Ou seja, hoje tem coisas que eu ainda não consigo obedecer plenamente, mas se eu guardar os mandamentos, eu tendo ciência disso e lutando contra a minha própria natureza para me amoldar segundo os mandamentos de Jesus, o próprio Deus, que é o que coloca em nós o querer e o efetuar, vai nos aperfeiçoando em seu amor e nos dando capacidade de pouco a pouco nós abandonarmos aquilo que nós somos, que é contrário à sua vontade. Hoje eu consigo deixar uma coisa, amanhã eu consigo deixar outra, e quando se manifestar o que é perfeito, seremos iguais a Ele. E dessa forma, sabemos que estamos nele.
Aqui, nitidamente, João, ele está lutando contra o resultado do pecado naquela geração que ele escreveu. Por quê? Por que eu digo isso? Versículo 1 e versículo 2 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: caro filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E por isso que ele está dizendo: olha, nós não somos perfeitos, nós vamos falhar. E eventualmente falhando, nós temos Jesus, que é o justo por nós, para nos advogar diante do Pai. E aí, saltando para o final do versículo 5, que ele diz: e dessa forma sabemos que estamos nele. Ele está nitidamente lutando contra a apostasia, que pode ser o resultado do pecado. E o que é apostasia, pastor? Apostasia não é você pecar. Apostasia não é você falhar. A apostasia é quando a sua falha já não te causa mais nenhuma sensação de arrependimento. Apostasia é quando você começa a decidir falhar. E João está aqui nitidamente lutando contra vamos dizer, a consequência imediata da prática do pecado. E então ele começa fazendo um alerta: olha, se pecar, nós temos um advogado, então volte, se arrependa, nós temos um advogado que ele é o justo, então volte. Por quê? Porque é mostrando, é obedecendo, é guardando os mandamentos, que nós temos o testemunho dentro de nós, que nós estamos nele. E como nós sabemos, é permanecendo nele que nós temos vida. É permanecendo nele, como o próprio Jesus falou, e João escreveu posteriormente no seu evangelho, no capítulo 15, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim tem vida e dá fruto. Usando a mesma ilustração, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, no capítulo 11 de Romanos, vai trazer isso. Ei, vocês foram enxertados na videira. Antes nós éramos estranhos, estrangeiros, mas agora nós fomos enxertados na videira para que nós possamos ter vida. Mas para que a vida da videira se manifeste em nós, devemos permanecer. E a única forma que nos dá testemunho no nosso interior de que nós estamos permanecendo nele é a constância, a constante luta para obedecer os seus mandamentos. Não existe outra forma, como João aqui é bem enfático. É dessa forma que nós sabemos que estamos nele. E ele encerra essa sessão no versículo 6, dizendo: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Essa é a parte mais, vamos dizer assim, aos olhos naturais, difícil. Se a gente for julgar não, avaliar, colocar assim, numa balança, o que nós somos, como nós andamos, como nós procedemos, na maioria dos casos, não é como Jesus andou, não é como Jesus é, não é como Jesus fez.
Na maioria dos casos, não é isso que acontece. Porque às vezes a gente pensa naturalmente. Porque nós começamos a criar certas barreiras. Por exemplo, nós temos um ditado que se nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu. E isso é justificativa para quê, irmão? A gente tenta usar isso como justificativa para quê? Para perder as estribeiras, para falar o que dá na telha, para irritar outra pessoa. Isso eu estou falando só o mínimo, o básico. Porque na maioria das vezes nós falhamos em andar como Jesus andou. Na maioria das vezes nós falhamos nesse aspecto. E a maior dificuldade para a gente, sabe o que é? É porque nós só olhamos para o Jesus Deus. E também nos esquecemos de outra coisa. O quê? Que quem coloca em nós o desejo e o efetuar, ou seja, o fazer, é Deus. E é como o próprio João falou aqui, se nós olharmos apenas o versículo 6, isolado, apenas esse versículo 6, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou, é um versículo muito pesado. Se nós pegarmos ele simplesmente assim, limpo e seco. Mas é por isso que antes de fazer essa declaração mais pesada, ele diz: aquele que guarda o mandamento, nesse verdadeiramente o amor de Deus está se aperfeiçoando. Ou seja, é o agir de Deus que nos faz andar como Ele andou. Enquanto nós estivermos pensando que é por nós mesmos que nós vamos obedecer a palavra, enquanto nós estivermos pensando que é por nossas próprias forças que nós vamos se tornar um discípulo exemplar de Jesus, nós estamos enganados. Porque não é pelas nossas próprias forças. É o amor de Deus se aperfeiçoando em nós. E lógico que esse amor só se aperfeiçoa pelo agir do Espírito. Então não é a minha força, não é simplesmente, porque às vezes, irmãos, olha só, algumas pessoas às vezes fazem uma declaração que é até interessante, é bonita, mas na prática às vezes a gente vê que não funciona. Porque é você decidir. Pastor, eu não consigo orar mais. Aí eu vou chegar para você e vou dizer: não, irmão, você tem que decidir que vai orar mais. É até bonito para um aconselhamento, mas na prática, você decide hoje que vai orar mais, amanhã nem ora. Você decide hoje que vai orar ou que vai ler mais a Bíblia, amanhã nem lê. Lógico que nós devemos ter essa iniciativa, mas quem faz todas as coisas em nós é o próprio Deus. Por isso, se nós queremos andar como Jesus andou, uma alternativa que nós temos para alcançar, quem sabe, um dia isso, é deixando o amor de Deus se aperfeiçoar em nossas vidas. E o amor de Deus verdadeiramente se aperfeiçoa em nós quando nós começamos a guardar os seus mandamentos. Amém, queridos?
não é uma mera decisão. É você começar a praticar. E junto com isso, está sempre orando: Espírito, vem, me alinha. Amor de Deus, vem sobre mim. É lendo e orando. Como nós, no início dos estudos de doutrina, que nós estávamos falando sobre a doutrina da palavra, não tem como a palavra nos transformar se nós não tivermos contato direto com o autor da palavra. Ou seja, não adianta eu saber o mandamento se eu não tenho contato, o relacionamento com o mandante. Então, queridos, se nós queremos permanecer nele, é guardar os seus mandamentos, para que o amor de Deus verdadeiramente se aperfeiçoe em nossas vidas. E dessa forma nós saberemos que estamos nele. E consequentemente, seremos uns discípulos melhores e andaremos como ele andou. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre manifesta bondade em nossas vidas. O Senhor sempre demonstra misericórdia sobre nós. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá para nossas almas. E o meu pedido a Deus nessa noite é que o Senhor nos dê essa consciência, Pai, de que para declararmos que Te conhecemos, nós devemos guardar os Teus mandamentos. Então, para Te conhecer, Pai, nós devemos orar, pedir ao Senhor, que é quem coloca em nós o querer e o efetuar, que o Senhor, meu Deus, nos faça crescer em obediência, Pai. Nos faça, ó Deus, nos faça crescer em obediência, Deus. Porque é somente obedecendo os Teus mandamentos, a Tua vontade, que o Senhor se revelará a nós de maneira mais pessoal e íntima. Ah, Jesus, e somente nessa prática, nessa vida de obediência, o Teu amor estará sendo aperfeiçoado em nós. Porque a nossa meta, meu Pai, enquanto vivos nessa terra, a nossa meta enquanto andamos sobre esse planeta é andar como o Senhor andou, Jesus. A nossa meta, ó Deus, de vida é ser como o Senhor foi, de maneira tal que as pessoas o reconhecerão olhando para nós. Por isso, ó Pai, eu Te peço, nos faça crescer em obediência aos Teus mandamentos. Nos faça guardar a Tua palavra para fazê-la, para praticá-la, e assim fazer como o salmista que disse que a Tua palavra escondeu, guardou no coração para não pecar contra Ti. Ah, Jesus, muito obrigado, ó Deus. Nos faça crescer em obediência, Pai. Esse é o clamor das nossas almas nesse culto, nessa noite. Nos faça crescer em obediência, Jesus. Essa é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus.